Agora sim liberado, tudo jóia. Deixa só liberar o mute aqui, seu. Pode liberar. Isso. Aê, legal, legal. Tudo bem com o senhor? Tudo jóia, agora melhor. Como que você tá? Você tá bem de saúde, Tô a bem, família? graças a Deus. Já se falamos, faz um tempo. Faz um tempinho. Eu vou te dizer que faz mais de um ano, não faz? Os doutores têm memória boa, hein? Eu tenho memória de elefante. Às vezes eu esqueço do caso, né? Mas eu lembro e as pessoas falam, eu não acredito. De vez em quando a gente vai por aí, né? E aí, tudo bem? Nossa, você lembrou de mim? Eu faço isso, eu guardo a fisionomia. Legal, mas vamos lá. Vamos lá. Doutor, na última vez que nós conversamos era algo bem diferente, né? Era um campeão, aquele constitucional de 5 anos, mediante a pessoa que veio a obra, aquela questão toda. Realmente vem caminhando, tramitando, aí eu lembro da música da Anitta, que você falava, né? Mais que 250 não passa, né? Da área construída lá, não sei se você vai lembrar. Mas você está caminhando, né? Está caminhando, está indo bem, já está na estação? Já está na... já foi feito a análise do imóvel, a metragem, já terminou toda essa parte. Eu acho que agora o juiz já vai declarar. Que legal, então já está no finalzinho. O juiz nomeou um perito para fazer a planta, melhor distintivo? Já nomeou, tudo certo. Que legal. Saindo a sentença, manda pro doutor. Tá bom. Fiquei feliz, hein? Foram 5 anos, né? 5 anos, no caso dele ele ficou 5, a avó morreu, apresentou lá o período de 5 anos que estava na posse e está seguindo nesse sentido. Que legal, fico feliz que deu certo. Você merece só coisa boa. É uma área grande. Doutor, mas na realidade, agora é uma questão pessoal. Tá. Que é a vida nos surpreende, vamos lá. Tem jeito. Vida nos surpreende. Em 2009, de 2009, eu vou trabalhar com números porque o doutor vai entender por causa do que é necessário essa evolução do lápis temporal. Fica à vontade, do seu jeito. Eu tô aqui para te ajudar, viu? Não tem frescura. Em 2009, em 15 de 8 de 2008, eu entrei numa empresa limitada, sem capital integralizado, com 500 mil. No qual lá tinha 3 sócios. Eu e mais 2. 3 sócios. Ok? Tá. 3 sócios, isso. Eu assinava isoladamente, o outro também assinava isoladamente e o outro precisava em conjunto, alguma coisa assim. Mas o fato inicial é que 29 de 6 de 2009 eu saio dessa sociedade, tá? Eu saio dessa sociedade. Você saiu da sociedade em 2000 e... 29 de 6 de 2009. Devidamente averbado na junta, 1003 lá. Saiu de fato mesmo, ou seja, foi na junta e deu baixa também. Isso. Aí neste momento que eu saí, ficou o sócio que na época foi o primeiro e constituiu mais um, tá? Constituiu mais um sócio, então ficaram 2 sócios, eles assinavam isoladamente. Beleza. Esse sócio, ele saiu em 20 de 6 de 2011, tá? Ok. O motivo, só para o doutor entender, para ficar uma coisa muito clara. Essa empresa, ela iniciava com um trabalho de licitação, eu não era advogado ainda. E aí, eu tinha muitos problemas com o meu sócio e tinha algumas obrigações que eu tinha que permanecer. Eu não podia sair da noite para o dia. Como eu já tinha patrimônio, então na época eu fui e coloquei essa pessoa, que é um amigo meu pessoal, tá? Mas assim, ela entrou na empresa, eu não fazia gestão, não fazia nada. Ele era o sócio de fato. E o que aconteceu? Qual que era o meu maior medo e isso que é o que possa vir a acontecer? Falei, esse cara vai sair, eu vou sair da empresa, como eu sou uma pessoa que tecnicamente tinha uma condição de patrimônio legal, então eu tinha uma visão boa de mercado, né? Esse cara vai sair e vai dar o golpe, certo? No caso, ainda bem que você teve essa visão, né? Você teve uma visão rápida, né? Eu falei, então o que eu tenho que fazer? Em 2009 eu saio, tenho que averbar, não tinha conhecimento jurídico. Tenho que averbar, entro com um novo sócio e deixo ele. Só que foi um período meio complexo, de quase 2 anos, porque ele ficou 1 ano e 12, quase deu 12 meses. Porque eu entrei dia 29, eu saí dia 29 de 6 de 2009, ele entrou nessa mesma data, e saiu dia 20 de 6 de 2011, então não deu 1 ano, não deu 2 anos. Pois bem, o que aconteceu? Quando ele saiu, essa outra pessoa que eu coloquei lá na época, esse cara foi no banco,
depois de 2 anos e 27 dias da minha averbação, certo? Eu já não era mais sócio. Da minha averbação, bem como da averbação dessa outra segunda pessoa. Foi lá e fez uma confissão de dívida de 306 mil. Chegou a fazer a confissão de dívida. De 306 mil, chamou para si 306 mil. Ele já era dono 90% das cotas, então ele assinou isoladamente e a esposa assinou como anuente. Tá. Certo? Então a gente tem a figura da empresa, CNPJ, CPF, e a execução vem correndo desde 2012 em nome da empresa e em nome do sócio, do avalista, podemos dizer assim, né? Tá. Hoje, qual é a minha preocupação, né? Por quê? Eu até, sobre o caso, né? Eu vi que agora pode ser o sócio retirante, ele responde desde que fique comprovado a participação dele, né? Então, assim, assinou uma cédula de crédito, esquece os 2 anos, né? Pelo que eu li foi isso. E é o que eu estou entendendo. Tá certo, é isso mesmo, viu? Na verdade, o STJ, ele mudou de ideia. Ele mudou não, na verdade tinha uma discussão doutrinária e jurisprudencial, era meio a meio, né? Alguns juízes entendiam que sim, outros que não. E aí bateram em cima da mesa e falaram, não, você vai responder sim, você sai, mas você responde. Que já acontecia na trabalhista, né? Então agora passou a acontecer em outras situações também, né? Então... Isso. Aí foi o que aconteceu. Aí, tipo, ele entrou na empresa literalmente para dar o golpe, infelizmente. Só que assim, eu fiquei com medo, mas eu não sabia dos 2 anos, isso é fato, tá? Falei, olha, vou deixar uma pessoa aqui para pelo menos gerir, porque vai que ele faça alguma coisa, né? E realmente fez, doutor. Fez. Ei, meu Deus, eu imagino que deve ter feito empréstimo, não é? Tem execuções porque o cara assinava isoladamente, aí que eu não tinha conhecimento jurídico. Então aquele cara que eu coloquei, ele estava metendo marcha, porque a pessoa que eu coloquei, ele não assinava o contrato, ele autorizou na época. No contrato falava que ele podia assinar qualquer coisa isoladamente. Tá, aí não pode dar essa brecha, né? Não tem jeito, o ser humano é terrível, meu Deus do céu. E aí o cara foi criativo. O que ele fez? Ele não fez só empréstimo aí. Ele fez empréstimo em vários lugares. Alguns processos, doutor, eu já consegui a prescrição intercorrente. Entendeu? Entendi. Esse eu não sabia. Esse eu não sabia, eu vim descobrir na semana passada, que eu vim descobrir. Então hoje, qual que é a minha preocupação? Né? E o valor dessa dívida para quitar é muito alto. Deve ser, né? Doutor, 2 milhões. Meu Deus, eles não têm dó. Quando apronta feio, né? 2 milhões. 2 milhões. Para quitar hoje o valor da dívida, 2 milhões. Eu não faço ainda parte da LID, não foi pedida a minha despersonalização. Por hora, a execução está em face do antigo sócio mais a empresa, porque até agora ela já está comprovada que é insolvente. A única coisa que o juiz já definiu, a última foi autoriza as penhoras das cotas de 2 empresas que ele participou e está nesta fase. Qual que é a minha preocupação hoje? Porque a gente é advogado, a gente trabalha com, né? A gente tem que se preocupar. Tá bom, eu tenho lá, doutor, 2 anos. A gente sabe que esses 2 anos, o que o doutor mesmo falou, que é oriundo do período que você, a responsabilidade crava ali onde você saiu, e aí, se eu estiver errado, me corrija, e a execução ou qualquer coisa teria esses 2 anos para se pleitear. Se não fosse o... E essa é a sua matéria de defesa, inclusive, porque a hora que pedir a desconsideração e chegar até você, é a única saída real que você tem. É trabalhar com esse prazo prescricional, né? E aí vai ter a discussão se tem ou não. As coisas estão mudando muito, né? Mas em regra, sim. No meu caso, porque no meu caso eu tenho eu que saí em 2009, tenho um outro sócio que saiu em 2011 e tenho um outro que saiu em 2011. Então, assim, pela regra, ele vai ter que desconsiderar todo mundo. Vai ter que desconsiderar todo mundo. E aquele que pagar o excedente, e aquele que pagar o excedente, então um exemplo, você paga, né? Você tem direito de fazer o reingresso contra o outro, mas não adianta. Lidar com picareta, não vai né? Nada, né? Não adianta. Ganhar e não levar, né? Só que assim, doutor, eu tenho esse termo de confissão de dívida, ele por si só, ele tem um efeito de me imputar, uma vez que eu não sou mencionado em nada e só fala de forma genérica? Hoje, a empresa, ela é limitada, né? Isso, limitada. Tá.
Não tem, na verdade, já passou quanto tempo? 2000, faz tempo, 2009. Nós temos aqui. Deu 2 anos e 27 dias. 17 quando eu averbei. Agora, um ponto importante: essas dívidas são dívidas bancárias, né? Dívida bancária. Dívida bancária. E o lado bom é que a dívida bancária ela prescreve em 5 anos. Então, isso te ajuda também, né? A responsabilidade dos sócios por dívidas da sociedade limitada é uma, né? Mas, por outro lado, é dívida bancária. Se é dívida bancária, você consegue aí fugir dela por causa da prescrição. Sorte a sua. Mas a ação está distribuída e está tramitando. Não houve a intercorrência nesse período. Não houve intercorrência. Por mais que é estranho, 15 anos, no processo em nenhum momento ele foi arquivado por não movimentação. Isso é estratégia dessas empresas cobradoras para ficar ganhando tempo, entendeu? Para te pegar no escuro. Entendi. Entendeu? Porque assim, a prescrição até daria, não sei se estiver errado, se em algum momento se tornou inerte, como vários processos eu derrubei como intercorrente. Entendeu? Entendi. Só que não consegui, nesse caso, dificilmente eu acho. A minha preocupação é, essa cédula bancária, ele confessou a dívida. A teoria da transparência, por exemplo, quem me garante que em 2 anos ele não foi lá nesse período e pediu um empréstimo? Eu não sei o que é. Só fala de forma genérica. O lado bom que você tem os últimos julgados ao seu favor. Existe uma divergência no STJ também. Nós temos alguns julgados recentes, num debate que ocorreu dentro do STJ, de responsabilidade dos sócios, né, do patrimônio pessoal por dívida remanescente de titularidade da sociedade extinta. O que aconteceu? Houve uma mudança jurisprudencial. Então hoje, se de fato chegar até você, o que orienta o doutor fazer? Tem que pré-questionar. Seja a peça que o doutor for fazer, né? Seja um embargos, a execução, seja uma pré-executividade, o doutor não pode esquecer de pré-questionar. Abre um tópico na peça do pré-questionamento, porque o doutor precisa levar até 3º grau, porque se cair na 3ª, na 5ª turma, o doutor consegue usar o quê? Os sócios não respondem com o patrimônio pessoal pelas dívidas, né? Titularizadas pela sociedade de modo que você saiu há 2 anos. Então você tem uma brecha para sair para não responder, viu, doutor? Você tem uma boa brecha. Porque você foi inteligente, a hora que você viu que a coisa não era legal, do jeito que você queria, você já saiu. Você não demorou para sair, graças a Deus, né? Tá. Mas uma dúvida que tem a ver com o doutor. O doutor entende legal e dentro da legalidade, você sair 2 anos da empresa, um sócio que entrou mais 2 sócios, quer dizer, a minha empresa continuou trabalhando, né? E o doutor entende que ainda tem essa possibilidade de o juiz desconsiderar a minha personalidade da pessoa jurídica por causa de possíveis dívidas que nem se sabe, porque ele foi lá e confessou, ele viu, pode ser até um empréstimo, eu não sei, mas pode ser que ele tenha pego um cartão de crédito e tenha usado. Como que o tribunal ele vai entender, ele vai fazer essa leitura? Ele só vai pelo lapso temporal, ele não vai levar em consideração que alguém foi lá e confessou a dívida e eu nem participei dessa confissão? Hoje nós temos, de fato, pelo menos, isso no STJ, né? Nós temos pelo menos 3 visões diferentes. A remanescente decidiu no sentido, no caso de responsabilidade de sócio, decorrente de desconsideração da personalidade jurídica, que essa, né, é a mais antiga, a mais conservadora, e essa não é legal para você, mas hoje é uma turma só que pensa dessa forma. As outras 2 teses te ajudam, né? A segunda tese, que também é muito utilizada, ela não é vinculante, mas ela é de extrema relevância. Por quê? Porque ela entende que pode sofrer a desconsideração, mas você não assume a responsabilidade da dívida, porque o lapso temporal já passou os 2 anos. E a terceira, que é a última, que está ganhando força nas turmas, e hoje são 4 turmas que pensam assim, 4 turmas, é a melhor de todas. Por isso a gente tem que pré-questionar. Por quê? Essas turmas pensam o quê? Que não há um aumento das responsabilidades dos ex-sócios no momento que ele se retira da sociedade limitada, né? Então, havendo apenas uma limitação temporal da cobrança das obrigações. Um exemplo, dívidas bancárias 5 anos. Ou seja, o doutor, graças a Deus, o doutor merece isso, pessoa do bem, né? Deus ajuda. Parece que as coisas vão caminhando, né? Você pode ver que a pessoa que é muito confusa, o cliente na advocacia que é muito confuso, dá tudo errado. O doutor já percebeu isso? Né? E o cliente que é mais tranquilo, parece que as coisas vão andando por si só. E o doutor, por ter essa energia boa, dificilmente vão te pegar, doutor. Dificilmente vão te pegar, porque teria que dar um azar tremendo. Você vê, teriam que fazer a desconsideração quanto antes e teria que cair numa turma do STJ
que é a única que ainda é conservadora de aplicar o dano, né? A responsabilidade do ex-sócio decorrente da desconsideração. Ou seja, a chance é muito pequena. O doutor, é claro que o doutor está aqui só observando e não tem o que fazer, tem que ser uma postura passiva, né? Não pode ser ativa, não temos uma ação, pelo contrário, uma ação positiva pode te impactar em dar dor de cabeça, então tem que ser passiva mesmo, mas a chance de dar errado é muito pequena, viu, doutor? É muito pequena. Sim. Essa retirada o doutor guardou o protocolo, tudo certinho, né? Consta na junta já. Tá na junta e quando a gente solicita os atos constitutivos, aparece lá, direitinho, né? Isso, tá lá, tá, também. Até porque, doutor, não teria como ser diferente, porque entrou outro sócio, entende não? Entendi, eu saí para entrar outro. Saiu para entrar outro, então, entendi. eu saí para entrar outro na época, entendeu? E esse sócio foi o que ficou nesse período. Aí, doutor, por uma questão de prudência, existem alguns patrimônios em meu nome, registrados devidamente. No cartório de imóveis mesmo, tá lá registradinho. Propriedade. E me fala uma coisa, desculpa perguntar, mas pensando numa linha de raciocínio aqui, fazendo advogado do diabo. O doutor é casado? Casado. E qual o regime de bens, doutor? Parcial de bens, e essa dívida supostamente foi antes do casamento. Legal. Porque a gente tem que pensar nela também, porque ela é o refúgio do doutor, né? Eu pensei, doutor, algumas teses, ver o que o doutor acha. Eu pensei, porque é um risco muito grande, né? Eu não sei qual momento eu faria isso. Eu pensei num divórcio. Divórcio simulado, né? Ok, beleza. Pensei na venda desses patrimônios para minha irmã, só que ela é advogada, não sei qual peso que isso vai ter. Entendeu? Entendi. Porque até então eu estou falando de uma dívida de 14 anos, né? Eu não sei de nada. Entendeu? Entendi. Eu pensei esses cenários. Porque hoje o bem de família, no meu caso, vai ser complicado. Porque eu tenho várias propriedades. E o bem de família, nós sabemos, né, doutor? Na prática, quem advoga dia a dia sabe que o bem de família é uma instituição que hoje não dá mais para usar como defesa, salvo exceções, né? É muito arriscado, né? Muito frágil. Eu não faria, doutor? Eu não faria o divórcio, por quê? O risco do doutor hoje é muito baixo. Nós estamos falando de um risco de 3%. 3%. Tá. Ou seja, o risco é muito baixo. E se isso acontecer, o doutor tem meios para conduzir o processo, porque a gente está falando de primeiro grau, né? Seja cobrança, seja execução, a gente tem meios de levar isso a 5 anos, né? Então, dá para o doutor ganhar tempo, e aí hoje a jurisprudência que é conservadora é uma turma só. E essa turma que é conservadora, dois ministros estão para se aposentar. Então, ou seja, é a única turma mais conservadora nesse sentido e é uma turma que está acabando, né? Eu acredito que até o final do ano já vai se aposentar 2. Ou seja, vai passar para o lado político, ou seja, a chance de dar errado é muito pequena. Eu não teria esse desgaste de divórcio, a gente sabe que é ruim, né? Que é ruim, é um peso. Não faria não, doutor, não faria. Eu vejo que o risco do doutor hoje... das vendas também não. Também não. O risco do doutor é muito baixo. Hoje, a gente está falando de 3% e hoje a gente tem a tese de defesa, tem todo o procedimento para segurar isso, pré-questionar. Então, não faria, doutor, não faria. Acho que não compensa, não. Com muito carinho, muita propriedade no assunto. Tá, entendi. E então, e o doutor, assim, pelo que o doutor, nesse caso, essa situação da confissão de dívida que não foi assinada por mim, isso é irrelevante, podemos dizer nesse sentido. Irrelevante. Não tem grande peso. Não tem grande peso. É irrelevante. Tá. Hoje nós estamos falando... Mesmo que essa confissão de dívida foi assinada depois do meu lapso de 2 anos. Mesmo que foi assinada lapso de 2 anos. Hoje nós estamos falando de uma oportunidade de 3% para pegar o doutor. Só que 3% a gente está falando até o final do ano, porque depois vai cair. Essa turma vai ser renovada. É uma turma que, apesar de ser conservadora e manter algumas decisões ainda, é uma turma que já começa a mudar também a sua forma de pensar. Então, ou seja, a chance de dar errado é muito pequena, viu, doutor? Entendi. Doutor, e assim, o senhor pela experiência, essas empresas, eles não estão nem aí, né? Tipo assim, porque hoje a gente está falando de uma causa de 2 milhões, né? Atualizado aqueles juros exorbitantes. Quando a gente se trata de um embargo de execução, a gente está falando aí daquele, se você perder, você vai ter que pagar 10 no mínimo, né?
O doutor sente que pode ser que isso tenha algum peso ou isso depende da empresa? Depende da empresa. Depende da empresa. Hoje a coisa é muito grande, né? E isso é bom para o doutor. É bom porque eles se perdem, né? Eles acabam se perdendo, como se perderam aí, né? Porque o momento de pedir a desconsideração e chegar até o doutor já passou. A verdade é essa, já passou. Deveria ter sido feito, não agora, né? Então agora é mais difícil de conseguir, é mais trabalhoso. Então, você vê que a advocacia que foi feita, ainda bem, né? Sorte a nossa, porque não é aquela advocacia artesanal, é aquela copia e cola, né? E isso é bom, isso é bom. E nada vai acontecer automaticamente, né? Então tem que pedir. Hoje o doutor está numa situação de segurança, 3%, correspondendo aí ao final do ano uma mudança de turma, ou seja, a chance é muito remota para o doutor precisar fazer divórcio, venda simulada. Não existe a necessidade, viu, doutor? Não existe. Tá, entendi. E aí, doutor, nesse caso específico, o doutor, por mais que tenha esse lapso temporal de 14, 15 anos, a insolvência por si só tem grande peso para despersonalizar, né? Ou ela tem que preencher mais requisitos lá dos 50? Na verdade, a desconsideração para despersonalizar, tanto no formato original ou inverso, eu tenho que ter a característica da má-fé e a omissão de patrimônio. A partir do momento que não tem isso, eu não consigo, né? Porque eu não posso... Tudo bem, muitos advogados pedem de forma automática, mas se o doutor parar para ver, o judiciário não dá. Porque não é o requisito único, olha, o sócio tem bens, não é isso. Na verdade, precisa existir uma omissão de patrimônio da pessoa jurídica ou da pessoa física, né? Então, como a empresa nem existe mais, como que vai provar essa omissão, né? Então, até para fazer a desconsideração, graças a Deus, o doutor está numa situação privilegiada. Porque tem que, só a insolvência, só a empresa não pagar não é requisito único. Não é requisito único. É cumulativo. É cumulativo. Eu preciso, né, desse fator omissão, desse fator má-fé, para poder desconsiderar. Não posso já pedir a desconsideração e desconsiderando, né? Não pode, se tem bens a pagar as dívidas, né? E o lapso temporal tem um peso também, né? Tem um peso também. Não, tem um peso também, tem um peso. Por isso eu falo, o momento de pedir isso já passou. Já passou. Comeram bola, né? Não acharam o doutor, não pensaram nisso, né? Mas passou. Segundo o artigo 1003, né, do Código Civil, passou. Isso deveria ter ocorrido dentro do lapso temporal de 2, na teoria, conforme o Código, e na prática até 5 anos. Passou muito tempo, né? Então, o feeling da desconsideração passou. Eles conseguem até provar insolvência, agora trazer nos autos o dolo vai ser difícil, né? Não consegue mais. Na trabalhista é mais perigoso, porque existe lá a presunção, né? Trabalhista é fogo, né? Com a reforma trabalhista mudou muito, mas no caráter civil, dívida bancária, não pega mais o doutor não pega não. Entendi. Doutor, e a questão desse meu amigo, que aí é um problema que eu posso vir a causar para ele, assim, que eu já sinto. Esse é o do inventário que está tramitando, que é 5 anos e tudo mais. Lembra que eu expliquei? Bem. Que eu falei com o doutor antes? Então, ele tem o inventário tramitando e ele que foi o sócio que entrou quando eu saí. Tem alguma saída, ainda que não deu a declaratória de uso capião? Não, porque o uso capião é a ação declaratória. Não tem. Não tem outro meio, não. Inclusive, doutor, tivemos um congresso, foi o ano passado, foi o último congresso de direito civil e empresarial. Ficou muito claro que nas relações cíveis, e no caso do doutor, a dívida bancária, a relação civil, prevalece o 1032. Então, a retirada, a exclusão, a morte do sócio, não exime o sócio, os seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores até 2 anos. Diferente da trabalhista, que ainda existem entendimentos até 10, né? Apesar de ser 2 também, mas existem entendimentos. Como é uma relação civil, 2009, doutor, não pega mais nunca, viu? Mais nunca, não. Eu sei que a gente tem que pensar estrategicamente, se proteger, mas não é o caso não, de movimentar, fazer divórcio, não é o caso não, porque não chega mais no doutor, viu? Tá. E no caso dele, que aí o caso dele muda, né? Que aí ele sim tá dentro, ele saiu dia 20/6/2011 e a confissão de dívida foi 30/7/2011. Ele estaria dentro desse prazo de 2 anos. Dentro desse prazo. Hoje, aí a minha hoje o doutor... Ele não tem patrimônio.
o doutor tem que se apoiar, não vai acontecer. A chance é menos de 3%. Mas se acontecesse, hoje nós temos para nos ajudar alguns julgados. O primeiro julgado, que é do Rio, que foi muito famoso, conhecido, é o julgado, se o doutor quiser anotar, é o 1537 521. É um RESP. É de origem do Rio. 2019, mas até hoje é usado. E o outro julgado que ficou bem conhecido também é o agravo do RESP, que é o 1612 981. Ou seja, todos eles, a terceira turma, limita até 2 anos. Então, não vai sobrar. Para o outro sócio, sim, mas para o doutor, o formato da sociedade, não. Tá, entendi. E para esse outro sócio que eu coloquei, que tem um inventário tramitando, dos últimos, que é por 5 anos, constitucional, ainda não saiu a declaratória dele, porque qual que é o meu medo? Sai a declaratória, os caras estão vendo, vai lá e pede a penhora da casa dele. Que aí é bem de família, tanto é bem de família que os requisitos é no mínimo 5 anos, né? 5 anos. Para ser definido. O doutor consegue ver alguma saída? E a relação com o sócio acabou, não tem mais, né, doutor? Nunca mais, não tem mais relação nenhuma. Não, doutor, é triste falar, É parente, mas doutor? era um colega advogado. Ah, tá. Que foi excluído da ordem, inclusive. Nossa senhora, a coisa ficou feia para ele, né? Entendeu? Hoje... Só para o doutor entender, depois que eu saí, ele simulou duplicado. Meu Deus. Nossa, tá muito... Mas enfim. Agora, hoje o que eu penso? A minha preocupação é sair a declaratória do ex-sócio, porque ele é sócio retirante mais dentro dos 2 anos, entendeu? E os caras levam a casa dele. Entendi. Né, mas, e outra coisa, agora precisa ver, ele tem boas... ele também tem boas saídas, né? Hoje, se ele é casado, consegue trabalhar com embargos de terceiro. Solteiro? Solteiro. Só se ele criar uma união estável. É diferente. É que os direitos dele é muito diferente do doutor, graças a Deus, né? O doutor saiu no momento certo, oportuno, viu que a coisa não ia dar certo, pulou fora, né? O doutor foi muito inteligente nesse sentido. E o que ajudou o doutor foi o tempo e a mudança jurisprudencial, né? Houve uma mudança jurisprudencial que te protegeu, porque hoje você vê, a chance de dar errado em terceiro grau, a gente está falando de 3%. Fatalidades acontecem, mas no caso do doutor está pacificado, né? Não é um tema em discussão ainda, é um tema que o judiciário de primeiro grau e segundo grau segue, né, o terceiro grau de forma impactante, né? Então a chance de dar errado aqui é muito pequena mesmo, não vale a pena fazer divórcio simulado, qualquer outra coisa assim, não vale a pena mesmo, doutor, não faria. Porque perder o filho, né? Tanto é que hoje um escritório de advocacia, ainda mais esses escritórios que eles usam, que são escritórios que é copia e cola, né, doutor? Não é artesanal igual o nosso, né? Então jamais eles vão chegar no doutor. E a hora que chegar, se chegar, naquele pedido genérico, requer desconsideração do sócio, não atinge mais o doutor. Ou seja, sem fundamentação fática, né? Entendi. Doutor, e assim, na sua opinião, para que não chegue na residência dele, você tem algum remédio que eu possa desistir do usucapião? Eu não faria. Por que o doutor pensaria em desistir do usucapião? Porque a minha preocupação é, o usucapião dele vai ser procedente, entendeu? Tá. Aí eles vão despersonalizar ele. Aí eles vão pesquisar que ele tem propriedade, vai mandar para leilão. Tá. Agora o doutor está pensando nisso, mas na verdade, a gente tem que levar em mente, o doutor está pensando como advogado, fazendo um exercício de advogado, mas não está fazendo alguma coisa para ajudá-lo, né? Não, isso, eu tô pensando no pior, o melhor não. Entendi. Eu tô pensando que assim, eu tenho um defeito, eu não sei se é um defeito ou uma qualidade, né? Quando alguém vem me procurar, eu costumo dar a solução, mas eu sempre penso no pior. Entendi. Então eu trabalho para que esse pior não aconteça, entendeu? Só que eu já tenho que me preparar, entendeu? O caso e a dele, minha preocupação é... uma saída, né, que muita gente faz, é uma saída eficaz, né? A gente tem que ser prático, é verdade. O certo era ele dar desistir do usucapião e ele vender a posse, né? Ceder a posse, ou a cessão de direitos possessórios para alguém, e alguém faria o usucapião no nome dele,
dele mesmo, né, do comprador da posse, ou ele ceder de forma não onerosa. Aí seria o melhor dos mundos, né? Se ele tivesse alguém de confiança e cederia essa posse, né? E aí, porque no Brasil a gente pode fazer uso capião com a soma da posse, né? Então... Então, foi ter me explicado isso, apesar que no dele eu fiz diferente, entendeu? Entendi. Só que assim, a minha preocupação é na hora que os caras... você está se preocupando, realmente, pode ser que seja algo excessivo, só que ele, se a gente for aplicar a regra dos 2 anos, ele cai. Ele cai. Diferente do seu caso, ele cai. Tanto é que se a gente for fazer um cálculo, você vê a sua chance de chegar em você, 3% ele está arredondando, né? Na verdade é 1%, 1,5%. No caso dele já é diferente. A chance dele de dar errado já é de 50%, né? 50%, 47%, 45% pela jurisprudência. Então, hoje, o que ele tinha que fazer? Né? Hoje, o melhor meio é desistir do uso capião, vende a posse para alguém, se são direitos possessórios e afins, e aí essa pessoa que comprar a posse ou receber a posse, mesmo que não seja onerosa, ela faz o uso capião no nome dela. Ou seja, existe o aproveitamento da posse dele, porém, a ação vai ficar em nome de outra pessoa, né? É diferente, né? Entendi. Porque hoje está dando mais ou menos uns 10 anos de posse, né? Hoje essa posse ela tem valor de mercado, 10 anos de posse ajuda quem for fazer os capião no nome dele ou dela, poxa, comprando a posse dele ou sendo cedida essa posse, consegue fazer de forma imediata, né? Praticamente, faz os capião no 1238, então dá para fazer, E mas a questão é lá que ele o problema do inventário dele, que a avó morreu, aí lembra aquela história que tem que tirar todo mundo? Lembro. Ele já é mais complexo. Né? Já é mais complexo. Porque assim, você não tem a pessoa na ponta, né? Lá os indícios. Morreu a avó, enfim. Agora, se ele quisesse uma blindagem patrimonial, na prática, tinha que ser cessão de direito de posse. Ele tinha que sumir com essa ação do mapa, né? Desistir. E aí essa pessoa que comprasse a posse, sendo um conhecido dele, comprasse ou cedida a posse, faria os capião o nome dela, né? Então, entendi. E, doutor, apresentar algo agora que ele tenha vendido alguma coisa no meio do caminho, nos autos do processo, isso ajuda alguma coisa? Não, hoje não. Hoje também perdeu o feeling também, né? Hoje é mais uma situação de tentar nulidade, alguma coisa assim, mas também é difícil, mais diferente da sua, né? Sim, mas por exemplo, se a gente pegar e falar que ele vendeu o imóvel e ele desiste, alguma coisa assim, isso é um perigo também, né? Porque ainda ele não foi desconsiderado da pessoa jurídica. Entendi, é um perigo. Na verdade é bom não fazer, né? É bom não fazer. Porque existe uma empresa que ele participou. Entendi. Né? E tem uma dívida de 300 e poucos mil. Agora eu fico pensando, aí você vê como ele está mal orientado, né? Mesmo sendo da área, né? Porque se ele parasse para estudar o assunto, conforme o enunciado 492 da Quinta Jornada de Direito Civil, ele não faria o capião no nome dele, né? Ele teria que fazer o nome terceiro, né? Então, doutor, mas deixa eu te contar um segredo. Eu que sou advogado dele. Entendi. Por quê? O que aconteceu? Para o senhor entender. Ele era um amigo, não é um amigo meu. E na época eu saí dessa empresa, certo? E deixei ele cuidando. Porque eu estava com medo, não dos 2 anos, com medo de a pessoa usar o crédito, dar golpe, certo? Ok, até aí tudo bem. Aí eu expliquei para ele, não, tudo bem, você está falando, tá falado. Entendeu? Aí eu coloquei ele como sócio. Entendi. Na verdade, apesar de tudo que ocorreu, você tem gratidão, você quis ajudar, né? Não, sim. Eu tô tentando. Agora, só que eu. Vou imaginar que a minha parte está resolvida, mas a dele, se não tiver, como se a minha também não tivesse. Entendeu? Entendi. Porque eu entendo que eu coloquei ele numa situação ruim, entendeu? Essa eu tenho esse reconhecimento, entendeu? Entendi. Então, só que assim. E eu entrei com o capião para ele, entendeu? Eu não deveria ter entrado. E pior que esse uso capião tá no finalzinho já, né? Não, o capião tá no final, eu entrei em 2022, ele é recente. Entendi. O certo, mas ele já tá pra ser. O certo era ter feito o quê? Uso capião no nome de um terceiro e usando a tese da soma da posse. Aí acabou, não dá para rastrear, né? Aí, mas não dava, doutor, que era 5 anos, o prazo dele era 5 anos. Ele só tinha 5 de posse. E isso foi antes de 2018, não foi? Foi, né?
Isso, foi antes de 2018. Porque a partir de 2018 a gente tem a tese nova, que é a posse complementar. Então você faz o uso capião e o lapso temporal que demora a ação do uso capião é complementado, não é mais perdido, né? Mas mesmo eu lembro que a de 5 anos a gente até conversou, parece que a de 5 dá aquele problema, né? Que você tem que provar exclusivamente moradia. Não é isso? É isso. Não... até eu usei essa questão que o senhor falou de contar o período de posse, mas eu usei a regra dos 5 anos, entendeu? Entendi. E já houve a citação. Hoje, para desistir dessa ação, fica mais difícil, né? Porque o que poderia fazer, uma saída, o doutor pede prazo suplementar, o juiz pede alguma coisa, um exemplo, a perícia não ocorreu ainda, né? Já ocorreu agora dia 3 de maio. 3 de maio. Não tem jeito, porque o perito entregando a topografia, o que vai acontecer? Vai para julgamento, não tem mais o que fugir, né? Não tem mais o que fugir. Porque se tivesse alguma coisa para entregar, o juiz pedir alguma coisa, o doutor pode pedir prazo suplementar 30 dias. Aí pede prazo suplementar 30 dias. Vai acabar ocorrendo o quê? A extinção sem resolução do mérito. Aí sim, aí distribui uma nova ação no nome de alguém da confiança dele, de vocês, usando a tese de soma de posse, entendeu? Entendi. Mas a questão hoje não tem o que fazer para forçar isso. Não tem, porque já está na cara do gol. O perito entregando o laudo, o próximo passo é julgar, né? O próximo passo é julgar. E pior que ela está redondinha, essa uso capião, né? Em relação a tudo, né? A documentação, ela está redondinha. Dificilmente o juiz vai julgar improcedente, né, doutor? Eu acredito que não, só se tiver aquela questão da luta lá, do pedacinho lá, mas... Mas assim, eu penso assim, não sei, eu tinha pensado em desistir, entendeu? Entendi. Tinha pensado em desistir da ação. Só que aquilo que não tinha pensado também da citação, entendeu? Já foi citado, né? Já foi citado. E outra coisa, no finalzinho... Que não for, já ocorreu o edital. E outra, para desistir, vai ter que ter um fundamento, né? Vai ter que ter uma narrativa. E qual seria essa narrativa? Porque tá na cara do gol, aí vai desistir do uso capião, entendeu? Doutor, e a questão da ausência da despersonalização, como ainda não aconteceu, não daria fraude, né? Não daria fraude, porque é só pós, né? Não. Só pós, então não daria não. Então isso quer dizer que é o seguinte, que na despersonalização, quando acontecer, vai ter que evitar o máximo para ele ser citado. O máximo. O que o doutor poderia fazer, eu estou matutando aqui porque eu quero o teu bem. Eu estou matutando um caso que deu certo, isso há 5 anos atrás. O que nós fizemos? Nós peticionamos, juntando o contrato de cessão de direitos possessórios e pedindo a mudança do polo da ação, o polo ativo. O judiciário, a maioria não concorda, fala não, a ação de origem está no nome de fulano, então tem que ir até o final o nome de fulano. Não dá para, nesse momento processual após a perícia, não dá para ocorrer mudança de polo. E aí nisso, aí sim, poderia fazer uma petição informando que requer a desistência, porque não houve a cessão de direitos possessórios, houve a venda da posse dos direitos possessórios, então não tem mais interesse em continuar com o uso capião, uma vez que o comprador da posse requer regularizar através de meios próprios, entendeu? Então, só que assim, você vê como são as coisas, né? O perito esteve no local e o perito falou direto com ele. E eles ficaram conversando por WhatsApp, eu acho que ele mandou algumas fotos. Tá. Do imóvel. Ou uma saída que o doutor pode fazer, peticiona e fala que quer a suspensão do processo durante 60 dias, uma vez que está tentando fazer o procedimento extrajudicial e também o procedimento administrativo via REURB. Aí 60 dias, passou 60 dias, pede mais 60 dias, pede mais 60 dias. O que vai acabar acontecendo numa segunda ou terceira vez? Vai ocorrer a extinção do processo, entendeu? Entendi, tá. É uma saída. Aí a probabilidade de eles virem para cima. Eu tinha pensado que a gente poderia pedir a substituição do polo, né, como o Dudu falou, se a gente apresentasse alguma coisa, e falando, não sei, uma linha nesse sentido, sabe? Requer a mudança do polo, igual o Dudu falou, mas aí eu teria que arrumar um contrato normal? Teria que arrumar. O contrato seria o quê? Cessão de direitos possessórios e afins. Poderia ser um contrato simples, mas teria que ter esse contrato para provar a mudança de posse, né? É uma saída.
É uma linha que eu acho mais segura e mais coerente, né? E a segunda seria essa, falar, ó, requer a suspensão por 60 dias ou 30 dias, ou pode pedir 60, o judiciário vai dar 30, para que ocorra a regularização via extrajudicial. E aí pede de novo. Aí o juiz vai chegar uma hora e falar, extinto sem resolução, você só pede prazo, entendeu? Entendi. O doutor se sente mais seguro na sessão ou na questão do extrajudicial? Porque no extrajudicial pode ser que ele fale, não porque já está na sentença. Eu iria no extrajudicial. Eu iria porque está no código, né? Que pode ser pedido a qualquer tempo a suspensão do processo judicial para que seja usufruído do procedimento extrajudicial. Então, por mais que o juiz não concorde, não goste, ele é obrigado a dar. E 2 pedidos, qual que é a vingança do juiz? É a extinção do processo, né? Cai onde o doutor quer, né? Eu acho que esse seria mais seguro, né? Doutor? Mais seguro. E aí ele teria que ter alguém de confiança. Uma questão agora, pode ele falar, não, vou computar e vou seguir. Não pode, né? Porque, na verdade, se fizer isso, dá para gravar, né? Dá para gravar, porque não pode fazer isso, tá no código. Não pode ser que eles nunca vi fazer, mas se fizer, dá para gravar, né? É um direito seu pedir a suspensão. Tá. E o doutor, assim, nesse caso, o meu doutor já explicou e eu já entendi. Até tinha algumas perguntas mais técnicas para fazer, mas já foram todas. Eu tinha, doutor, entendimento, esse é o entendimento meu, por falta de conhecimento, experiência, que o fato de ter sido uma confissão que teve a anuência da pessoa e mais a sua cônjuge, eu não responderia, porque eu seria um sócio retirante. Exatamente. Só que isso que eu estou falando é uma decisão que o STJ vem tentando pacificar, não é isso? É isso. Mas a lei não fala isso. Não fala isso. Mas como a lei fala até 2 anos. Até 2 anos. Mas como nessas questões a jurisprudência ela é dominante, mas temos três situações, né? E a única que causaria impacto para o doutor seria a primeira, mas a primeira está rasa, né? Ela hoje é uma jurisprudência que está sumindo, né? Vai sumir até o final do ano, né? Estudando de forma aprofundada a jurisprudência. Então, o doutor está muito bem, né, nessa história, graças a Deus. Agora, em relação ao colega, eu gostei da ideia. Em relação ao colega, né, que o doutor está defendendo, eu faria o pedido da suspensão, porque está resolvendo no âmbito extrajudicial 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, a terceira o juiz vai se invocar, vai extinguir. E aí eu faço a sessão de direitos possessórios, né? Entendi. E aí sim, aí dá para fazer com calma, depois de tudo extinto, tudo bonito. Tudo bonitinho, né? E faz com a sessão de posse, para alguém de confiança, né? Sim. E aí a sessão de posse, ele não entra dos 5 anos, mas aí no lapso já vai dar, né? Já vai dar. Olha como muda, a estratégia não é ruim, né? Dentro da... a advocacia ela passou a ser estratégia, nesse caso mais ainda para o doutor, né? Eu faria isso, doutor, eu não iria na mudança de polo, não. Porque a mudança de polo o juiz vai falar não, né? E a outra não tem muito o que fugir. No pior das hipóteses, agrava, né? Entendi. E ele, como é beneficiário, não teria problema, né? E outra, o doutor pode também pedir 1, pedir 2. Na terceira, se o juiz não extinguir, pega aquele juiz Caxias, o doutor mesmo faz o pedido de existência, né? Requer informar que como o procedimento extrajudicial ele é rápido, sério, está tudo encaminhado, requer um encerramento, entendeu? Tá. Eu não lembro do caso dele, doutor, mas mesmo que lá no início ele tenha dado essa possibilidade, porque sempre eles dão aquele despacho pronto, né? Tente primeiro no extrajudicial, não tem aquela história. Se soltou esse despacho pronto, agora eles pararam um pouco, né? A máfia do Poder Judiciário, mas se soltou no começo, o doutor pode usar isso a favor, conforme a folhas tais, seguindo a orientação do próprio Poder Judiciário, entendeu? Joga aquele despacho, copia e cola a favor do doutor. Tá, entendi. E, doutor, e aí nesse caso dele, aí com isso, aí a probabilidade de posse, penhora da posse é difícil. Perdão. Dos direitos possessórios. A penhora dos direitos possessórios é difícil, quase impossível, né? Tem alguns juízes que até falam sobre o assunto, a penhora da posse, né? A verdade tem muita gente falando que não é o que acontece na prática, né? É que nem bloqueio de cartão de crédito, o limite do cartão de crédito, o passaporte. Tem umas decisões ou outras que chamam a atenção, mas na prática não é assim, né? Não acontece todo dia, né? Sim. E doutor, o doutor, assim,
caso isso venha acontecer, o senhor consegue fazer minha defesa? Faço sim, ajudo com muito carinho, viu? Ajudo sim. Legal. Posso ajudar, posso corrigir. É que advogar em causa própria é ruim, né? Judia da gente, né? Não. Aí no caso eu iria contratar o escritório do doutor, entendeu? Porque Entendi. Eu sei, né? É muito. Não, advogar em causa própria destrói a nossa mente, né? Eu falo, né? Destrói, né? É cansativo. Na né? realidade, assim, eu venho sofrendo com essa história, porque a gente, como a gente já está dentro da situação e conhece, e é uma área que eu gosto pra caramba, que é a parte de execução, né? Trabalhista nem se fala. Então, você vai vendo assim, você fala, mas você não consegue saída, você não consegue saída do seu caso, por mais que cada colega vem, você sabe, mas é aquela tal da casa própria. O advogar em causa própria não dá, é muito complicado, né? Eu diria que o pior que é advogar em causa própria é a gente advogar para parente, esposa, marido, né? Pais, irmãos, é mais difícil ainda porque aí a cobrança não é só nossa, é de terceiro, né? É muito difícil. Se precisar, não vai acontecer, duvido muito, mas se precisar, eu estou à disposição sim, conta comigo, tá? Bom, doutor, eu acho que é isso. Agora tem que aguardar. Em relação ao amigo, fique em paz, não vejo risco, não vejo mesmo, com muita propriedade no assunto. Em relação ao cliente do doutor, aí eu tentaria essa estratégia de pedir a suspensão 1 ou 2 vezes, na segunda vez não ocorrer, né, a extinção, eu pediria a extinção, né? Faria esse pedido sim. Tá, entendi. Então faria tipo. E o doutor, assim, acha que eu tenho que esperar o andamento de um possível pedido de despersonalização da pessoa jurídica ou já devo me antecipar a isso? Tipo assim, eu não sei ainda, porque o último despacho que tem, doutor, a juíza, ela tá fazendo o seguinte, pelo que eu entendi, tá? Eu vou até ler pro doutor esse despacho como que tá, aí vamos ver qual que é a leitura. Porque o que a juíza tá percebendo? Que eles ficam tentando localizar para ganhar tempo, sabe? Sim. Tipo, para que nunca esteja fim o processo, né? Aí, eu vi aqui, rapidamente, para dar o despacho do doutor, que aí eu acredito que seria essa última questão nesse sentido. Eu já faria o pedido, porque se amanhã, de fato, o doutor decidir fazer isso, né, decidir finalizar o processo, o doutor não fica um pedido do nada, né, que apareceu do nada. O próprio juíza vai falar, opa, não, já pediu a suspensão anteriormente, não fica algo estranho, esquisito, entendeu? Entendi. Ah, tá, legal. Aqui, ó, ela deu o despacho. Manifeste-se a parte autora exequente sobre a certidão do oficial de justiça, no prazo de 15 dias. O oficial de justiça está falando o quê? Que os dois, ele achou, porque foi feita a penhora das duas empresas, né? Então, para tomar ciência, né, da penhora. Nesses dois, ele achou. E nos outros dois era o antigo o sócio da empresa, né? Então, 2 foi localizado e 2 o cara deve ter tirado até o número da casa dele. Porque o oficial certifica que ele foi na rua e não tem esse número. Entendeu? Aí a juíza dá. Certifica no prazo de fica alertado que os requerimentos genéricos que não indicam precisamente os endereços a serem diligenciados, por exemplo, todos os endereços não diligenciados, as partes a serem incluídas no polo passivo por, exemplo, herdeiros do réu. Dentre outros exemplos, análogo. Aí quando eu leio esse análogo, eu penso na despersonalização. Tá. Não cumpre a função de dar andamento regular do feito, podendo ensejar a inscrição no 485. E em caso de novas diligências, recolher as taxas e custas no prazo de 5 dias e na opção intime-se por OR 4853. Esse é o último despacho que ele deu nessa execução, que ela deu. Não vai chegar no doutor, não. Não vai, não. Perdeu o feeling, né? Perdeu o feeling. E o doutor sabe disso, né? A advocacia, eu acho que na medicina tá igual, né? A teoria é muito diferente da prática e a execução, o cumprimento de sentença tem muito isso, tem um feeling certo, né? Tem um momento certo de você pedir para conseguir. É que nem uma liminar. Se você não provar na liminar o juízo de probabilidade de prejuízo, você não leva, né? E a mesma coisa, não? Em relação ao doutor, o doutor está numa situação segura, muito difícil dar errado. Em relação ao cliente, aí precisa tomar cuidado, né? Porque
já tem entendimento de bloqueio de posse, direitos possessórios, é muito difícil ocorrer. Na prática, as pessoas não sabem pedir, os colegas advogados, os juízes não dão porque não sabem, ou seja, é um jogo de incompetência total. Mas o doutor poderia fazer isso, já peticiona pedindo a suspensão para sentir o juiz. Se precisar lá na frente, o doutor já tem a tese pronta, né? Tá, entendi. Porque aí eu peço a suspensão e aí vamos ver o que ele vai falar, né? Se não der, agrava. Se não der, agrava. Entendi. Qualquer coisa, se o doutor precisar, um despacho confuso, alguma coisa, fala comigo, eu te ajudo. Tá bom então. Então tá bom, doutor, eu acho que ficou muito claro. Minha parte e a parte do rapaz realmente por precaução, é bom tomar, porque a probabilidade de ser considerado ele como bem de família é quase difícil, né, doutor? Hoje. É muito difícil. É uma tese, eu não diria desatualizada, porque ela existe, né? Então não dá pra falar que é desatualizada, mas que é uma tese fraca, né? Hoje você evitar ele mora ele filho só, solteiro. Mudou muito, né? O bem de família ele era praticamente absoluto na sua origem, na lei de imperabilidade. Hoje não, né? Hoje é brecha em cima de brecha, né? Então você vê, até o fiador nunca teve, tudo bem, bem de família. Mas na caução, que sempre foi legítimo bem de família, começou a cair, né? A maioria das decisões hoje nesse sentido. Então é uma tese que se tornou rasa, né? Hoje você só se defender com bem de família, o risco é muito grande, né? Entendi. Tem várias teses importantes que vão atingir o bem de família. Até a presunção de valor. Poxa, conseguimos aqui uma decisão, o imóvel era 380 mil. Pedimos a nulidade do bem de família porque o bem era acima do valor mediano de um imóvel brasileiro. Poxa, e deu certo. Ou seja, um pedido deu um tiro no escuro, acertou. Então, olha como se tornou vulnerável o bem de família, né? Sim, entendi. Eu vou fazer isso, doutor. Eu acho que essas melhores orientações aí, ela vai seguir com base e agora é viver a cada dia, que é difícil. Eu tô aqui, qualquer coisa você me chama. Tá bom, doutor. Muito obrigado, viu? Acalma o coração, porque você, graças a Deus, tá bem, viu? Tá bem. Beleza, então. Tchau, um abração. Fica com Deus. Tchau. Tchau. Falou.